monte de gente querendo dar lição pro Lula. Querendo dar lição pro Lula. Tá de brincadeira, né? Se tem uma pessoa que entende de Brasil, de política, de governança, é uma pessoa que governou o Brasil com êxito 2 vezes, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, bora ficar mais calmo? Então, o que eu tinha falado para vocês, né? Que ontem todo mundo ficou assombrado, né, com razão, com as coisas que o Congresso estava aprovando. Né? Aprovaram aquela história lá do... Estava em discussão no Supremo também de marco temporal, né? De mudar o marco temporal. Né? Eles aprovaram lá na Câmara. Eles aprovaram também tirar atribuições dos ministérios do meio ambiente, dos ministérios dos povos originários, né? Tentando esvaziar os ministérios. E aí hoje, gente, a Gleisi e o Dino e o próprio Lula vieram para comentar que não há razão para pânico, as pessoas ficaram em pânico, né? Primeiro coloca a Gleisi aí, por favor, Tati. Olha só. Sobre o atraso ocorrido ontem no Congresso, vamos trabalhar para que seja revertido. Se for preciso, vamos ao STF para reaver a estrutura do meio ambiente e povos indígenas. E Lula vai vetar a flexibilização da proteção à Mata Atlântica. Sobre o PL 490 do marco temporal, vamos fazer pressão para que o projeto não seja aprovado. Uma coisa importante que a Gleisi fala no final: a sociedade precisa nos ajudar a enfrentar a direita do parlamento. E não está certa, não? E não está certa, não? É só o governo que vai enfrentar a direita? Infelizmente, o povo brasileiro elegeu um monte de sacripantas lá para estar lá no Congresso, né? Precisamos que a sociedade também se manifeste. O Flávio Dino foi para a questão técnica. Foi para a questão técnica, justamente para as pessoas ficarem mais tranquilas. Coloca aí, Tati, o tweet do Flávio. Veja só. É juiz, né, gente? Cara bem formado. Sobre controvérsias acerca de competências de órgãos do Poder Executivo, importante lembrar o que dispõe a Constituição Federal. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Nós vivemos sob um presidencialismo. Isso aqui não é parlamentarismo, não, viu? Isso aqui não é parlamentarismo, não. Artigo 6º. Dispor mediante decreto, vocês sabem o que é decreto, né? O presidente baixa o decreto, não tem o que discutir. É presidencialismo isso daqui. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, certo? Então, essa atribuição sobre o que fazem os ministérios é exclusiva do Executivo. Teve um outro tweet do Dino, seguido a esse, que ele também fala o seguinte, ó, deixa eu ler aqui para vocês, vou pegar aqui. Olha só. Então, assim, vocês têm que seguir essas pessoas, tá? Vocês têm que seguir essas pessoas no Twitter para vocês ficarem um pouco mais tranquilas, tá? Um pouco mais tranquilas em relação ao que está acontecendo. Outra observação técnica. A edição de decreto sobre a organização administrativa do Poder Executivo, prevista no artigo 84 da Constituição, equivale aos regimentos internos da Câmara, Senado e STF. São consequências lógicas da autonomia típica do princípio da separação de poderes. Mais claro, impossível. Quem diz o que o Ministério pode ou não pode fazer, as atribuições do Ministério, é o Poder Executivo. Assim como o Poder Executivo não tem poder para entrar no regimento interno da Câmara e do Senado ou do STF, esses poderes tampouco têm poder para mudar as atribuições dos ministérios. Está claríssimo, está na Constituição Federal. E quem está dizendo isso é um juiz preparado, né? Um ex-juiz, né? Hoje ministro da Justiça brasileiro, chamado Flávio Dino. Então, assim, vamos ficar mais calmos. E quem saiu também,
hoje, para poder dar uma tranquilizada geral à nação, foi ele, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Coloca aí, Tati. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente o assessor só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. Vocês viram? O próprio Padilha, né, que é o ministro da Articulação Política, compartilhou esse vídeo que eu fiz questão de trazer para vocês. Muita calma nessa hora. Olha que nosso comandante falou, nosso comandante. O que a gente não pode é se assustar com a política. Política é isso. Política, o Lula sabe, né? Mais do que nós, é a arte de conversa. Né? O pessoal até ficou brincando que depois que o Padilha colocou esse tweet, esse vídeo, veio um monte de gente querendo dar lição pro Lula. Querendo dar lição pro Lula! Tá de brincadeira, né? Se tem uma pessoa que entende de Brasil, de política, de governança, é uma pessoa que governou o Brasil com êxito 2 vezes, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, bora ficar mais calmos? Bora ficar mais calmos? Vamos fazer o que a Gleisi falou? Apoiar na luta contra o Congresso reacionário, né? Mas sem ficar em pânico, né, gente?